Bom, aqui um indicador que é um indicador que é bastante usado é a goma de amido. É simplesmente a gente pegar o amido e usar e fazer uma soluçãozinha dele, né? Por isso que a gente diz goma, é porque ele não solubiliza em água, ele fica uma papa assim, né? E a amido é tipo uma maisena lá, sabe? Então ela vai ficar aquele meio aquoso forma uma papinha assim, uma emulsãozinha, né? Então essa coisinha aí a gente usa como indicador, tá? Mas antes disso eu quero destacar o seguinte, ó. O amido ele não é considerado um indicador redox, digamos assim, né? Por que ele não é considerado um indicador redox? Porque ele até vai funcionar como indicador, ele vai mostrar uma troca de cor para a gente, mas por um outro princípio bem diferente e muito específico, inclusive, tá? Não é essa lógica que a gente aprendeu aqui. Então, pelo amor de Deus, não vão achar que o amido faz essa lógica aqui, ó. O amido é um ligante que forma complexo com centro metálico e o centro metálico. Todo esse discurso que eu fiz aqui aquela hora, o amido não faz isso aqui, tá? Não vai ter o potencial de redução do amido com o metal, não é isso aí. Esqueçam. Eu vou explicar o que o amido faz. Então, por isso que a gente diz que a gente não, na bibliografia, né, se diz que o amido não é um indicador redox. É só para explicar isso, que não é isso que ele faz, né? Mas ele é um indicador que pode e é muito usado em uma possibilidade da volumetria de oxirredução, que são as volumetrias que trabalham com iodo, né? Que eu vou explicar mais para frente. Então agora eu vou dar uma mini explicaçãozinha aqui para vocês, tá? Primeiro, o que é o amido, então? O amido é uma molécula, é uma macromolécula que a gente chama, né? É uma molécula gigantesca. É uma sequência, um número gigante, assim, de moléculas de açúcar, de molécula glicose, uma ligada na outra. Essa sequência de moléculas de glicose se ligando uma na outra, tipo assim, só duas glicoses é a lactose, né? Vocês sabem disso, né? Mas assim, é uma sequência gigantesca de moléculas de glicose grudando uma na outra, um número enorme de sequência dessas, e isso é o amido, certo? O amido que tem várias coisas que a gente se alimenta aí, esse é o amido, certo? Então a molécula de amido, estruturalmente, se a gente imaginar assim, fosse desenhar esse negócio, ela forma essa sequência de moléculas de glicose e isso forma uma geometria helicoidal, assim, ó, como se fosse uma mola, certo? Então a gente tem espacialmente, se a gente fosse fazer uma coisa virtual, assim, para enxergar isso tem uma estrutura tipo helicoidal, tipo uma mola, assim. De modo que, se a gente imaginar uma mola, existe uma parte vazia dentro da mola, né? Certo? Pois é. E acontece que essa estrutura do amido, então, ela é muito específica. Esse tamanho que fica aqui dentro, ele é um tamanho interessantemente, que se adapta à molécula de iodo, que é o I3-, lembram? Isso aqui, se alguém lembrar aí lá da química geral, né? Eu acho que talvez o professor tenha ensinado para vocês ali a regrinha do octeto e tudo mais, e depois o professor também mostrou que tem várias exceções à regra do octeto, né? Então aqui a gente está dentro de uma exceção à regra do octeto, a molécula I3-, né? Que depois mais para frente a gente vai ver que isso aqui é usado para se fazer a titulação aqui de oxirredução. E essa molécula I3-, que é uma sequenciazinha de 3 iodos, essa molécula aqui, né, é um iodo como átomo central ligado a dois iodos. Essas moléculas elas formam cadeias com 6 átomos de iodo. Então dá duas sequências dessas aqui. E essas cadeias aqui elas conseguem entrar para dentro desse amido aqui. E depois que elas entram para dentro, bom, quando elas entram para dentro desse amido aqui, isso aqui é um complexo. A gente tem interações aqui entre o iodo e essa cadeia aqui, tá? E isso aqui forma um complexo com cor azul. É um azul escurinho assim. É bem bonita a cor, tá? Então, esse complexo aqui de cor azul, que isso aqui a gente vai fazer aula disso no próximo semestre, né? Esse complexo de cor azul aqui, ele é formado por isso, então, por esse fenômeno. Vejam que não tem nada a ver com aquilo que a gente estudou antes, que é isso daqui, né? Ó, nada a ver com isso. Ó. É uma condição completamente diferente, muito específica. O amido, essa molécula, essa macromolécula, que tem esse formato helicoidal aqui, abre um espaço em que só as moléculas de iodo entram ali para dentro e formam aquele complexo que tem a cor azul, que ainda tem essa cor bem específica.
E inclusive esse complexo aqui, ele é muito estável, sabe? Depois que o iodo é uma molécula bastante reativa, tá? O iodeto aqui. Esse I3- aqui, a gente até, na literatura, a gente chama de iodeto. Não tem outro nome específico para ele, o I3-. E lá, quando a gente está dando aula no ensino médio, o iodeto é o I-, né? O iodo que ganhou um elétron. Mas na prática, assim, na química da coisa, a gente não tem esse I- aí. O I- mesmo, ele sempre se combina com outros iodos e forma isso daqui, ó, o I3-, né? Isso aqui é uma coisa que a gente aprende no, no curso superior, né? Lá no ensino médio, a gente fica lá no I-, iodeto, I-. Mas agora vocês vão pegar a manha do I3-, tá? Então, esse iodeto aqui, ele é bastante reativo, né? Ele tende a voltar a formar o iodo, o I2, né? Certo? Então, o iodeto se oxida e volta a formar o iodo, o I2. Só que quando a gente tem essa situação aqui de o iodeto que entrou para dentro de um amido, tu até pode colocar as condições do I3- voltar a formar iodo, que ele não volta. Então é um complexo bastante estável, sabe? Até pelo emaranhado que é esse jeito desse complexo aqui, isso aqui é bastante estável, é bem difícil tirar o iodo daqui. Então eu até vou voltar a falar nisso, porque eu não estou falando isso à toa, né? Esse fenômeno aí do iodo entrar aqui dentro e não sair, digamos assim, isso influencia numa coisa mais adiante que eu vou explicar lá, tá? Por hora, lembrem disso então, tá? Que o iodo é um indicador usado na volumetria de oxirredução. Ele é específico para o amido, aliás. É um indicador usado na volumetria de oxirredução, só que ele é específico ao iodo. E a gente não diz que o amido é um indicador redox, porque não é, ele não está fazendo aquilo que eu mostrei antes, tá? Bom, seguindo a sequência aqui, a gente, aqui até agora, eu ensinei, a gente só viu aqui, né, o titulante sério. Então, o sério é um dos titulantes bastante usados na volumetria de oxirredução, tá? Acho que uma coisa que eu não disse aqui é assim, ó. Claro que qualquer elemento, se um se oxida e outro se reduz, tu pode fazer a titulação. Então, tu poderia pensar assim, nossa, deve ter um número gigantesco de reagentes que podem ser usados como titulantes aqui na volumetria de oxirredução, né? Só que muitos reagentes, eles se oxidam só com a presença do oxigênio. Tem uns que se oxidam até com a luz, por exemplo, né? Uns até com bastante sensibilidade em relação a isso. E tem uns que se decompõem até com o oxigênio da solução, aquele oxigênio dissolvido da solução. Então, qualquer coisinha já se oxida, né? Então, pelo fato a gente chama de fragilidade desses reagentes, no fato de se oxidar, esse tipo de reagente não pode ser usado na volumetria, sabe? Porque tu vai colocar o reagente na bureta, o oxigênio dissolvido na solução em que ele está já está fazendo ele reagir ali dentro da bureta, sabe? Então, tu está tendo reações fora do teu controle ali. Então, isso não pode ser usado. Então, o que vocês vão ver é que dentro da volumetria de oxirredução existem uns reagentes assim meio coringa, assim, os mais usados, né? E aí, então, um deles que é bastante usado é o sério, esse é um deles, e o outro que é bastante usado é o permanganato de potássio, tá? Inclusive, eu até vou falar de uma característica dele mais adiante, né, que o permanganato de potássio, ele também não é, como é que eu vou dizer, ele tem uns defeitinhos que é, primeiro, a ação da luz decompõe ele, né? Então, esse é um defeitinho. Mas, mesmo assim, a gente corrige esse defeito fazendo a padronização dele e também, para evitar isso, é por isso que, às vezes, se vocês forem no laboratório e verem a pessoa guardou o permanganato de potássio num frasco com... Guardou o permanganato de potássio num frasco enrolado com papel alumínio, sabe? Então, essa pessoa ela está bem antenada, ela está tentando proteger o permanganato para que ele não receba luz e parte dele se decomponha, tá? Ah, ou então, talvez vocês vão ver que a pessoa guardou o permanganato já só num frasco âmbar. Então, essa pessoa aí também está antenada, porque no frasco âmbar ele recebe menos luz, né? Mas ela já é... A outra que botou num âmbar e ainda enrolou com papel alumínio, essa aí sim, ela tá bem preocupada para que o permanganato não pegue luz.
Se vocês olharem no laboratório alguém que guardou um permanganato num frasco translúcido, de vidro translúcido assim, essa pessoa ela não está nem um pouco preocupada se vai se decompor o permanganato. Pode ter certeza, tá? E então assim, ó, mesmo a gente protegendo com papel alumínio e tudo mais, com o passar do tempo esse permanganato, parte dele se decompõe. Então é uma coisa bem complicadinha, né? Mas então, só que isso a gente pode evitar de forma bem simples. Nunca use uma solução de permanganato que já tem muito tempo de vida. Então, sei lá, principalmente na pesquisa, né? Tu tá com muito rigor no teu experimento ali. Então, tu prepara um permanganato e usa ele, mas assim, ó, não usa mais que um mês. Tranquilo. Mais que um mês usar o mesmo permanganato já tá pecando já, né? E aí guarda ele, enrola em papel alumínio e guarda dentro do armário ainda por cima. Quando tá trabalhando com pesquisa, né? Nas aulas, se tem algum erro na aula, a aula é aula, deu errado, tudo bem, até dentro do erro tu ensina e o aluno aprende e tudo mais, né? Mas na pesquisa não, tem esse rigor. Então, assim, ó, eu até vou falar um pouco sobre isso depois na sequência do slide. Mas então o permanganato de potássio, se for ver tudo o discurso que eu falei mal dele, né? Poderiam pensar assim, bah, então nem vamos usar o permanganato de potássio, mas não, o permanganato de potássio é um ótimo indicador, porque ele tem uma coisa assim, ó, bem interessante, que é o seguinte, o permanganato de potássio, que é esse reagente aqui, ó, quando o manganês está com o número de oxidação mais 7, ele é roxo, ele é um violeta escurão, assim, chega a ser quase preto, de tão violeta que é. Então, mesmo soluções bem diluídas de permanganato, a cor é bem violeta, tá? Por exemplo, na solução 0,1 molar de permanganato, tu olhar assim, parece até preto, de tão violeta que é, tá? Então, esse indicador, essa característica dele, por mais que ele tenha esse defeitinho de parcialmente se degradar com a luz e tudo mais, esse defeitinho dele aí, ele é amenizado por essa grande qualidade dele, que o próprio indicador, aliás, o próprio reagente titulante acaba sendo o indicador. Então, nunca quando uma pessoa faz titulações com permanganato, essa pessoa não tem que se preocupar em pensar, bah, qual o indicador que eu vou usar? Porque o permanganato, ele é indicador dele mesmo. E isso nenhum outro vai fazer. Aqui vocês vão ver, né? A gente vai ter que usar indicadores, né? Mesmo até tem uns que trocam de cor, que eu vou mostrar depois, mas a troca de cor é muito sutil, então a gente acaba tendo que usar um indicador para ajudar a enxergar essa troca de cor, tá? Então, já o permanganato não. A troca dele não é nada sutil, né? Porque primeiro que ele tem uma cor violeta, escura, e a reação que a gente se interessa que ele faça nas volumetrias é essa primeira aqui de cima. É essa reação aqui. Sempre nas volumetrias a gente quer iniciar com o permanganato dessa forma. Sempre vai ser assim. É o permanganato nessa forma aqui. Normalmente a gente faz usando esse aqui, é o permanganato de potássio, que é esse sal aqui, tá? Então normalmente a gente usa o permanganato de potássio. E aí faz uma solução dele. E nesse sal aqui, o manganês está com o número de oxidação mais 7. Quando esse permanganato reagir com o nosso analito, esse permanganato vai se reduzir e ele vai virar o manganês 2+, que a gente chama de manganoso, né? Mas manganês 2+. E esse manganês 2+, aqui ele é incolor. Então percebam a mudança brutal, né? Da gente enxergar um líquido roxo, violeta, e depois ele fica incolor. Isso não tem como uma pessoa não enxergar, né? Essa diferença de troca de cor aqui. Então, essa reação aqui, então, que fique bem claro que é essa reação aqui, que é o que a gente quer que aconteça na nossa volumetria. Eu até coloquei o potencial em que isso acontece aqui do permanganato, né? Mas então que fique bem claro que é essa reação que a gente quer que aconteça, tá? Algum detalhe dela que eu esqueci é o que ela é sempre feita em meio ácido, então essas reações são sempre feitas em ácido sulfúrico, e algumas vezes essas reações são um pouquinho lentas, então algumas titulações com permanganato, elas são feitas a quente. A gente tem que pegar aquele elemar ali embaixo e aquecer, e titular ele com um líquido quente, assim, tá? E aí a reação acontece mais rápido. Então, vou fechar esse vídeo aqui e sigo no próximo.